Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, nosso papo é reto, a gente vai tentar decifrar o que talvez seja o maior quebra-cabeça para quem presta concursos no Brasil. O que se passa na cabeça da banca examinadora Sebrasp. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? A pessoa estuda, se dedica por anos, sabe o conteúdo de trás para frente e mesmo assim a aprovação não vem. É uma frustração enorme que dá aquela sensação de que todo o esforço não está valendo a pena. Mas, e se a gente pensar de um jeito diferente? E se o problema não for o quanto se estuda, mas sim o como se prepara para enfrentar esse adversário tão específico? Então, vamos lá, porque é aqui que o jogo vira. A grande sacada é essa. A aprovação não depende só de saber direito administrativo na ponta da língua. Depende principalmente de entender a lógica, o jeito de pensar de quem está montando a prova. O erro, percebe, não está na falta de conhecimento, está na falta de estratégia. Olha, pensa num jogo de xadrez. Para ganhar, não adianta só saber como as peças se movem, é preciso entender como o oponente joga. Com a Sebrasp é a mesma coisa. Não é só mais uma prova, é um sistema, com uma lógica toda própria, quase como se fosse um adversário mesmo, com uma estratégia bem definida. E é exatamente aí que o negócio pega. Não é sobre decorar artigo de lei, sabe? Não é decoreba. A banca, na verdade, cria um cenário de pressão máxima. O objetivo é testar o raciocínio, a atenção aos mínimos detalhes e, talvez o mais importante, o controle emocional do candidato na hora H. O pessoal que analisou isso a fundo chama de mapa da maldade, um nome que cai como uma luva para as táticas da banca. E não é pegadinha boba, não. As armadilhas são sofisticadas, estão ali na forma como a pergunta é escrita. Eles usam palavras para inverter o sentido de um conceito, para transformar uma exceção numa regra geral. E, para completar, tem aquele sistema clássico, né? Uma errada anula uma certa. Isso faz com que cada marcação seja uma aposta de altíssimo risco. E qual é a principal arma da banca nesse jogo todo? É o que a gente chama de precisão conceitual. O que é isso? É a habilidade de saber diferenciar dois conceitos que são, assim, muito parecidos. É nesse ponto que o estudo tradicional, aquele de livro, muitas vezes falha, porque ele ensina o que é A e o que é B, mas não treina ninguém para diferenciar A de B quando eles vêm disfarçados um do outro na prova. Olha só esse exemplo. É clássico e mostra direitinho como a armadilha funciona. Imagina que a prova diz o seguinte: a administração pode anular seus atos por conveniência e oportunidade. Soa bem, né? Parece correto. Só que está errado. Por quê? Porque eles misturaram as coisas. O motivo de conveniência e oportunidade é para revogação, não para anulação. É um detalhe, uma troca sutil de palavras, mas que na prova é fatal. Ok, então, se o problema é a lógica da banca, a solução tem que ser algo que quebre esse código, que decifre essa lógica. E é justamente essa a proposta que a gente vai ver agora. A primeira coisa que este material faz questão de deixar claro é o que ele é, e principalmente o que ele não é. Não é mais um resumo da matéria, mas sim um sistema, um método desenhado especificamente para neutralizar as táticas do Sebrasp. Essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. Os materiais normais, o que eles fazem? Ensinam direito administrativo. A promessa deste manual é outra. Ele ensina a passar na prova. Um é explicativo, o outro é puramente estratégico. O foco muda completamente. É sobre aprender a ler, a interpretar e a responder dentro das regras do jogo que a própria banca criou. É isso. O objetivo é uma virada de chave na mentalidade. É treinar o candidato para pensar como o examinador, com aquele olhar crítico, desconfiado, que a banca usa para criar as questões. A ideia é farejar a armadilha de longe, antes mesmo de chegar perto dela. Certo, mas na prática, como é que se faz essa mudança de mentalidade? Não é mágica. A resposta, segundo o manual, está em um protocolo, um passo a passo bem definido para dissecar cada item da prova. E o coração desse método tem nome. É o PLO, Protocolo de Leitura Operacional. Pensa nele como um checklist de 4 passos para auditar cada questão. Passo 1. Identificar o núcleo. Sobre o que a questão está falando de verdade. Passo 2. Virar um caçador de palavras absolutas, como sempre, nunca, jamais. Acender o alerta vermelho. Passo 3. Detectar a mistura de conceitos, igualzinho no exemplo da anulação e revogação. E por fim, passo 4, validar a resposta com a base legal. E quando a gente olha a estrutura do material, dá para ver que tudo gira em torno disso. Primeiro ele explica como a banca pensa, depois ensina o protocolo. E aí, para fechar, tem um banco de questões só com as pegadinhas, onde cada uma delas é desmontada e explicada nos mínimos detalhes.
A promessa de transformação aqui é bem forte. É deixar de ser um leitor passivo que meio que engole o que está escrito e se transformar em um auditor ativo da prova, um verdadeiro caçador de erros que investiga cada palavra. Beleza, tudo isso é muito bonito na teoria, mas no fim das contas, o que importa é o resultado, né? Estratégia só vale se aumentar a nota. Então vamos ver o que essa abordagem promete em termos de desempenho. E os resultados que se espera são bem diretos. Primeiro, reduzir drasticamente os erros, o que na Sebrasp significa aumentar muitos pontos líquidos. Segundo, ganhar a confiança para responder sem medo, porque agora se sabe onde estão as armadilhas. E claro, o estudo fica muito mais inteligente, focado naquilo que de fato derruba o candidato. E um ponto que reforça a credibilidade desse método é a mentalidade por trás dele. Ele não foi escrito com a cabeça de um professor tradicional, mas sim com a de um investigador. Alguém que foi lá e periciou a prova para entender os padrões, as falhas, o modus operandi da banca. Essa frase aqui para mim resume tudo. O foco não é a matéria em si, mas o como ela é cobrada. É um manual de decodificação mesmo, a chave para abrir o cadeado da lógica da banca. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é até um pouco provocadora. Se a gente continua estudando do mesmo jeito que todo mundo, por que esperar um resultado diferente da maioria? Num ambiente tão competitivo, o que diferencia de verdade é a estratégia. A mensagem final, então, é essa. A proposta é tomar as rédeas da situação. É aprender a pensar como a Sebrasp, para não ser mais uma vítima dela. É virar o jogo usando as próprias regras do adversário. E com essa ideia, a gente fecha a nossa análise de hoje.